Sejam bem-vindos à terceira etapa do nosso panetone, do nosso chocotone. Entendam, a gente vai utilizar exatamente a mesma receita para fazer o panetone e para fazer o chocotone. A diferença está apenas na carga. Carga é tudo que a gente acrescenta a mais na massa. Nossa massa está pronta, não precisaria mais nada, mas a gente vai adicionar uma carga que vai dar mais sabor e vai dar uma característica toda diferente. Essa carga é o que a gente chama, a gente vai adicionar frutas cristalizadas no panetone com uva passa, é a carga que a gente vai colocar, e o chocolate no nosso chocotone. Então, eu vou explicar para vocês a proporção da receita e nós faremos dois produtos diferentes utilizando a mesma base. A base é o quê? A nossa esponja do vídeo 1, a nossa massa já com a esponja adicionada no vídeo 2 e agora a nossa terceira etapa, que é a parte de rechear, de dar sabor para o nosso produto, tá certo? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês os ingredientes. Bom, pessoal, nós utilizaremos para a nossa terceira etapa, finalização do panetone, a nossa massa já crescida, enorme, né? 200 gramas de frutas cristalizadas mais uva passa. Eu usei 100, bem equilibrado, que eu gosto bastante de uva passa. Quem não gosta pode colocar menos, vocês que sabem a proporção. 200 gramas de chocolate picado. Você pode utilizar chocolate forneável, tá? Bom, pessoal, para a nossa terceira etapa, eu vou iniciar mostrando para vocês essas... São tipo umas cestinhas, né, feitas com papel, um papelão, estilo aquele de saquinho de pão, que a gente vai acomodar o nosso panetone para ele manter o formato. Se a gente não utilizar, ele vai simplesmente virar um pão redondo, não vai crescer do jeito que a gente quer. Então, a gente vai utilizar essas embalagens. Eu tenho aqui a embalagem de 500 gramas e tenho aqui a embalagem de 100 gramas. O rendimento total da nossa receita, aqui nós ainda vamos passar por mais um processo de crescimento. Porém, o rendimento total da nossa receita, já com a carga de sabor, vai ser de 2 panetones de 500 gramas e 10 de 100 gramas. Ou 4 panetones de 500 gramas ou 2 panetones de 1 quilo ou entre 20 e 22 panetones de 100 gramas. A diferença na quantidade, no peso também, eu vou explicar para vocês conforme a gente for passar para essa etapa. Mas, se você quer um panetone de 100 gramas, você não vai colocar 100 gramas aqui dentro da caixinha. Você vai colocar 110. Você tem que colocar pelo menos 10% a mais no peso dentro da sua caixinha. Por isso, novamente, balança, tá? A gente tem algumas coisas aqui no nosso curso que a gente consegue fazer sem balança. Algumas aulas, algumas receitas, conseguimos fazer sem balança. Porém, a grande maioria das vezes, e eu uso balança para tudo. Mas, nesse caso, para quem tem dúvida se pode ou não fazer, já respondendo, não dá para fazer panetone sem balança, tá bom, gente? Então, se vocês forem fazer panetone em casa, primeira coisa, primeira aquisição, balança, tá certo? De preferência, balança digital que vocês conseguem medir de 1 em 1 grama, tá? Essa parte da porcentagem, aqui, por exemplo, vai dar 50 gramas, mas aqui, nessa menor de 100 gramas, vai dar 10 gramas. Tem balança que começa a medir a partir de 50, tem balança que começa a medir a partir de 100 gramas, tem balança que mede 10 gramas, mas você muitas vezes vai ter que medir um valor quebrado, como é o caso da nossa farinha que a gente colocou na segunda etapa 625 gramas. Então, precisa de uma balança que pegue esse quebrado, esse valor certinho, grama por grama. Então, vamos lá? Qual que é a capacidade da nossa massa com relação à carga? Carga é, como eu falei, as frutas cristalizadas e o chocolate e tudo mais.
A capacidade da nossa massa é de 400 gramas de calda. Então, aqui nessa massa, vai dar para a gente colocar 400 gramas. Digamos que você quer fazer 4 sabores diferentes. Você vai ter que utilizar 100 gramas de cada sabor. Dividir essa massa em 4 partes iguais, pesando na balança. Então, vamos começar? A gente vai dividir em 2, nós vamos utilizar 200 gramas de carga para o panetone, que são as frutas, e 200 gramas de carga para o chocolate. Então, vou ligar aqui minha balança. Primeiro, eu vou pôr o peso total da minha massa. Então, para eu colocar o peso total, eu vou colocar um prato bem grande. Vou tirar o peso dele e vou colocar toda a minha massa aqui para eu pesar. É um pouco difícil? É. Deixa eu passar um pouquinho de óleo no prato para não grudar a minha massa aqui, para eu não ter perda. Esse processo é o que vocês vão fazer quando vocês estiverem fazendo o panetone, tá, gente? Então, vou passar um pouquinho de óleo para a massa não grudar, já que ela já teve a primeira etapa do crescimento. E vamos pesar. Essa aqui grudou na bordinha, eu vou, é claro, tirar e colocar aqui, tá? Olha só o peso, gente. Até agora, nossa massa tem um peso total de 9.986 gramas. Dividindo isso para 2. Nós vamos colocar 2 vezes 993 gramas. Então, nós vamos dividir em 2 partes de 993 gramas, tá? Digamos que você tem um ovo que pesou umas gramas a mais. Vai dar, em média, 2 quilos aqui. A gente divide em 2 partes iguais. O meu deu exatamente 1,986 gramas. Então, deu 14 gramas a menos que 2 quilos. É para dar 2 quilos, 1,990 kg, aproximadamente isso mesmo. Varia um pouquinho de acordo com o peso da nossa gema, tá? Então, vou colocar aqui. Passei um pouquinho de óleo aqui e vou dividir, então, em 2 partes. Eu tenho uma faca aqui. 2 partes de 993 gramas. Um grama, eu vou tirar 1 grama, tá? Foi muito. Deu 993 gramas de cada lado. Gente, tem que ser exato. Por isso a nossa balança com exatamente a tara de 1 em 1 grama. Então, ela pesa de 1 em 1 grama. Pesando dessa forma, a gente consegue ter o peso exato. E tem que ser exato, tá bom, gente? Por conta da carga que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Vou deixar um aqui de lado e vou passar para a primeira. Nessa primeira parte, o que eu vou fazer? Aí você vai falar, ai, Karina, mas diminuiu, murchou, enfim. Não tem problema, a gente tem mais uma etapa de crescimento, tá?
Então, a gente desenvolve a cadeia de glúten, desenvolve a fermentação, depois a gente adiciona a carga e vai desenvolver a fermentação novamente. Nessa primeira metade, eu vou acrescentar 200 gramas de carga. Aqui, eu estou usando partes iguais, 100 gramas de fruta cristalizada e 100 gramas de uva passa. A minha uva, para não estar muito seca, tem gente que coloca ela muito seca, que ela já vem bem sequinha, eu deixei ela 30 minutos, enquanto o meu panetone crescia, minha massa crescia, deixei 30 minutos de molho num pouquinho de rum. Você pode deixar de molho na água, você pode deixar de molho em água com um pouquinho de essência e pode deixar de molho na bebida alcoólica. Eu gosto, tá? Eu acho que o resultado é mais interessante. Mas não precisa, você quiser usar ela do jeito que vem também, fica a seu critério, assim fica mais suculento e ajuda também na umidade do nosso panetone, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui no meio, vou vir abraçando toda essa carga com a nossa massa. E eu vou ter que sovar, porque vai ter que dividir, tá? Então, se eu não sovar, uma parte vai ficar cheio de recheio, cheio de carga e a outra parte não, tá? Então, vamos sovar. Para que essa parte se misture. Vai ficar um pouco grudento, porque essas frutas, elas não são secas, tá? Mas, ó, ela ainda não tá agregada à massa, porque ainda tá soltando. Então, ó, olha só. Enquanto tá caindo fruta, a fruta ainda não tá agregada na massa, tá? Então, a gente vai ter que mexer mais. Bom, gente, conforme a gente vai mexendo essa massa, ela começa a ficar grudenta, pegajosa por conta da umidade das frutas. Então, tenham sempre um potinho com um pouquinho de farinha por perto. Coloquem na sua bancada, não precisa pôr na massa. E aí, vocês voltem a sovar, tá certo? Isso vale para pão, tudo que a gente vai sovar de massa, a gente tem que ter a nossa farinha por perto, para quando acontecer isso, a gente poder colocar na nossa bancada, tá? Sobre bancada, vou aproveitar para falar para vocês, o importante é que a bancada seja lisa e que vocês possam lavar e que não se abra buraquinhos, nada que seja poroso, tá? Então, essa minha bancada, ela tem um revestimento que não é poroso, então eu posso utilizar, tá certo? Então, vamos lá. Sovei. Quando eu sei que tá bom? Quando não tá mais caindo fruta da minha massa. Então, tá bom, tá? Pronto. Bom, pessoal, vamos pesar. Então, minha balança aqui já do ladinho, venho pesar a minha massa, deu 1,210 gramas. Dá exatamente 2 panetones de 500 gramas e mais um de 100 gramas. Aí você fala, Karina, mas não é 1,2 kg? Sim, mas lembra que eu falei? A gente vai ter um panetone que a gente tem que pôr 10% do peso a mais. Então, eu vou fazer 2 de meio quilo, de 500 gramas. Então, não vai vir 500 gramas de massa, vão vir 550 gramas, 10% a mais. E aqui não vai vir 100 gramas de massa, vai vir 110 gramas de massa, tá certo? Eu poderia fazer mais pequeno, poderia fazer um de 1 quilo e fazer 2 de 100 gramas, mas eu vou fazer dessa forma, tá? De 1 quilo eu não costumo fazer tanto, porque quando a gente recheia, ele aumenta muito o peso, tá? Então, o mais vendido para mim é o menor, eu faço mais esse daqui. Então,
para exemplificar para vocês, vai ficar bem tranquilo. Então, eu vou medir aqui, tem que dar 550 gramas, tá, galera? Só passar a faca para ficar mais fácil. 888. As frutinhas vai cair, porque eu tô puxando, né, a massa, cortando. Ó, 535. 550 gramas. Então, eu tenho aqui 550 gramas. O que eu vou fazer? Eu vou sovar, já sovei, já deixei a minha massa bem homogênea, frutinha bem certinha. Vou sovar, vou dar uma boleadinha nele, vou vir e vou deixar aqui na minha embalagem. Nessa embalagem, eu só vou dar uma ajeitada nele aqui, tá? Cuidado para não amassar a nossa embalagenzinha. E vou deixar crescer. Ele vai descansar 30 minutos antes de ir para o forno, tá? Então, o processo será esse mesmo para todos. Vou deixar aqui, vou medir o próximo. Então, são mais 550 gramas. O que tiver a mais eu tiro, tá, gente? $550. Esse panetone não vai ficar com 550 gramas, tá, gente? Vai ficar com 500 gramas mesmo. Ele tem uma perda de peso por causa da temperatura. Então, a temperatura vai tirar o líquido que tem dentro da nossa massa, vai evaporar esse líquido enquanto ele cresce e assa. Então, por isso a gente coloca um pouquinho a mais. Então, tenho aqui os dois de 500 gramas, vou deixar aqui do lado. Vou tirar essas coisas daqui para vocês verem melhor. E aqui eu tenho que ter as 110 gramas, tá? Deu 112, então eu vou tirar aqui esses dois de 110. Tirar esses 2 gramas a mais e vou pôr no de 500, tá, gente? Porque esse daqui, dando 110 certinho, já fica no peso. Então, a embalagem também é menor, né? Vou acomodar ele aqui e passa pro processo que a gente vai deixar ele crescendo, tá certo? Enquanto o nosso panetone ali tá crescendo, vamos fazer o chocotone. Lembra o que eu falei para vocês? Da parte da farinha também, tá? Então, se começar a grudar na bancada, a gente vem com um pouquinho de farinha, que tá aqui do ladinho, tá? Vou colocar meus 200 gramas de chocolate. E esse chocolate é o seguinte, eu não tô usando chocolate forneável, tô usando chocolate mesmo, chocolate. Ele vai deixar o seu produto mais caro, porém mais saboroso. Você pode utilizar o chocolate normal? Pode. Ele vai derreter com mais facilidade, ele não tem tanta resistência ao processo de temperaturas mais altas, como tem o nosso chocolate forneável. Então, quando você partir, ele não vai ficar com aquelas gotinhas não, tá? Esse chocolate, quando a gente partir, ele vai ficar com aquelas partes mais cheias de chocolate, umas mais, outras menos, não vai aparecer gotinhas. Mas eu gosto assim. Então, se vocês quiserem, vocês podem comprar o chocolate forneável, ele tem alta resistência a temperaturas e ele vai ficar aquelas gotinhas perfeitas. O custo também é menor, tá? Mas eu prefiro dessa forma, tá certo? Então, vamos lá, agregar esse chocolate na nossa massa. Como o chocolate é seco, vai ser mais difícil acontecer o que aconteceu
com o outro, tá? Ainda tem bastante chocolate solto aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter que agregar bem aqui na nossa massa. Agregar um ingrediente depois da primeira etapa não é tão fácil, mas também não é difícil. É só você fazer o processo certinho, fazer a sova da sua massa. Aqui eu acho que deu. Vamos ver se ainda tá caindo o chocolate, né? Tá não. Olha que massa linda, né, gente? E aí aqui de novo, vamos para a balança, tá? Esse daqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer só um maior e o resto pequenininho, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1,2 kg. Vamos lá para nossa divisão. 1,2 kg, a gente vai colocar nessa embalagem de 500 gramas, 550 gramas do nosso chocolate, tá? Da nossa massa pro panetone, pro chocotone. Então, vou pesar aqui, tem que dar 550 gramas. gramas, eu vou dar uma sovadinha, uma boleada nele. E vou acomodar aqui na nossa embalagem, tá? Então, coloquei aqui, vai ficar crescendo. As pequenininhas, a gente vai conseguir fazer aqui umas 6, 7, mais ou menos. Então, vamos lá. 110 gramas para cada um, tá, gente? 93. R$110. As primeiras bolinhas, vocês sempre vão errar o peso. A partir de um determinado momento, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais assertivo. Vocês vão cada vez mais perto do número exato. Então, colocamos aqui, novamente, pesando. Ó, certinho. O que eu falei? É só pegar o jeitinho, gente. Vamos colocar na embalagem e colocar para crescer. Isso aqui tá menor. Então, a mesma coisa, tá, gente? 10% do peso a mais, a gente vai colocar na nossa caixetinha e vamos levar para crescer, tá? Nas forminhas de papel não passa nada, tá, gente? Não precisa passar nada.
Aqui dá um pouquinho menos de 110, mas eu vou colocar dessa forma, como não é para venda, vou colocar assim, esses dois aqui vão ficar um pouquinho menores que os demais, tá? Só pra gente dividir aqui por igual. Bom, pessoal, agora qual que é a próxima etapa aqui? Nós deixaremos descansar esses panetones durante 30 minutos. Levamos para o forno 180 graus e aí os maiores assam em cerca de 40, 50 minutos, não menos que isso, e os menores em 20, 25 minutos. Vou fazer esse processo, deixo descansar 30 minutos, levo para o forno, assim que estiver prontinho eu venho e mostro para vocês o resultado, tá bom? Bom, pessoal, estão prontos os nossos panetones e os nossos mini panetones. Eu tô com a balancinha aqui do lado, pra gente já pesar. Esses maiores foram os de 500 gramas, tá? Tá vendo como cresce, fica bonito. Deixei meia hora crescendo, tá, gente? Tá bom, gente, a massa? Esses pequenininhos aqui, olha só que lindo. Certo? Deixei aqui ele descansando em cima da forma, com ela sem o fundo, para que ele não abafasse. Como são bastante, o legal é você deixar secar em cima de uma grade, tá bom? E aí, como não cabiam todos, eu deixei em cima da forma. Se você coloca direto numa bancada reta, onde não vai passar aquele vapor, ele acaba ficando murcho, ele corre o risco de murchar, tá? Então, o ideal é você deixar em cima da grade do fogão, alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pesar para vocês verem o tamanho, o peso que ficou, tá? Vou começar por esse aqui. Olha só, lembra que a gente colocou 550 gramas de panetone? Esse daqui, o peso final é 530. Porém, a gente tem que considerar que a gente tem uma embalagem. E por mais leve que seja, ela tem um peso, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui e pesar. Tem 6 gramas. Então, essa embalagem tem 6 gramas. Vamos ver a pequena. Quando você compra, ela já vem um kitzinho com esses saquinhos aqui dentro, tá? Então, o que tá aqui dentro são os saquinhos pra gente embalar. Vamos ter uma aula com dicas de embalagem, que vai facilitar bastante. Então, essa aqui tem 6 gramas. A gente vai colocar aqui a nossa embalagem. 530, a gente tira 6. Esse nosso panetone ficou com 526 gramas, tá? O panetone. Vamos ver o chocotone. 515. Olha só a diferença, gente. 515. 515 gramas menos 6 vai dar 509 gramas, tá? Então, tá vendo como é importante colocar um pouquinho a mais de massa? A gente não pode, em hipótese alguma, fechar a embalagem e falar que tem 500 gramas se tiver 498, tá certo? Não pode. Isso é proibido por lei. Tem o Código de Defesa do Consumidor, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se passar algumas gramas, você não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se ficar faltando algumas gramas, aí você tem prejuízo, tá? Então, vamos pesar o outro. Com certeza também passou um pouquinho. Olha só, 532 gramas. Então, reduzindo 6 gramas da embalagem, aqui a gente tem um panetone de 526 gramas. Os de 100. Lembra que eu falei que ficou uns menorzinho? Eu já abri para testar. Tá até aqui, só ficou um fundinho da embalagem. Tá uma delícia. E aí eu vou abrir o outro para vocês verem, tá? Esse daqui é o nosso mini chocotone. Tinha que ter 100 gramas. Ele tem 102. Vamos ver a embalagem? 1 grama. Então, a gente tem 101 gramas de panetone, de chocotone, tá bom? Vamos ver o panetone, né? O mini panetone. Esse foi o chocotone.
106. Tirando 1 grama da embalagem, a gente tem um mini panetone de 105 gramas, tá? Essas 5 gramas, como eu falei, para você não vai ter prejuízo nenhum. Mas se tiver a menos e o seu cliente pesar, aí você tem um problema seríssimo para resolver. Então, sempre lembrem, no processo de assar, no processo de fogão, tudo vai perder um pouquinho do peso. A gente consegue se basear, mas a gente não pode levar à risca, porque a soma vai ser diferente. No final, ele perde um pouquinho. A umidade, aquilo que tem de água, vai evaporar. Quanto mais água tem na receita, mais perde, porque toda água vai evaporar com calor. E a gente tem uma redução no peso, tá? Então, vamos finalizar a nossa aula. Eu vou abrir esse daqui para vocês verem como que fica, tá? Olha só. Olha isso. Muito legal, né, gente? O muito importante aqui é isso daqui, ó. Quando você puxa, ele sai essas como se fossem folhas, tá? Que nem aqui, por exemplo, ele sai como se fossem folhas, né? Ele desenvolveu uma cadeia de glúten que encheu de bolinhas e aqui nessas bolinhas de ar vai formar as cadeias que vai fazer essa maciez, essa fofura para o nosso panetone, chocotone. E é isso que é importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Um super beijo e até nossa próxima aula.